Você já se perguntou como Bolsonaro virou preferido dos evangélicos? Vamos lá. 11 fatos sobre a relação de Bolsonaro, a religião e a política. 1. Hoje Bolsonaro tem como bordão um versículo. Mas por muito tempo ele não foi um deputado chegado a falar das coisas da Bíblia nos seus discursos. Em seus primeiros 10 anos em Brasília, ele fazia referência a Deus ou às Escrituras em média uma vez por ano. Isso quer dizer, uma vez a cada 60 discursos. Em geral, meio que de passagem. A gente sabe, desde um pouco antes da eleição passada, toda vez que ele fala para o público, ele cita Deus. Antes era diferente. Eu tô aqui para contar a história que está no meio. 2. Naquela primeira década dele como deputado, teve um ano em que Bolsonaro falou mais em Deus do que o seu habitual. Foi em 1999, que é um ano famoso por ele estar mais agressivo, falando do fuzilamento do presidente da República e do desejo dele por uma guerra civil que matasse 30 mil brasileiros. Em seu discurso naquele ano, Bolsonaro lembrou de Deus, por exemplo, quando viu os militares perdendo ministérios. Também citou Deus, dizendo que lá de cima ele ia ajudar para que a ditadura militar voltasse. 3. Bom, isso é sobre a religiosidade dele e como ele colocava isso na política. Mas e como era a relação de Bolsonaro com os políticos cristãos? Então, a primeira aproximação importante de Bolsonaro com deputados evangélicos não foi pela fé, foi pela bala. Em 2005, Jair se juntou com um pequeno grupo de deputados que eram ao mesmo tempo deputados, delegados ou policiais e pastores, teólogos ou mesmo fiéis de igrejas evangélicas. Estavam ali nesse conjunto. Ao mesmo tempo que faziam parte da frente evangélica, atuavam na bancada da bala. Bolsonaro e esses deputados se juntaram para fazer com que mais gente tivesse acesso a uma pistola lá específica. 4. No ano seguinte teve eleição. Mas aí, no resultado das urnas de 2006, a bancada evangélica diminuiu de tamanho no Congresso. Bastante. Nesse período, mesmo tendo firmado uma união com uma mulher cristã, a Michele, e ter esse ambiente em casa, Bolsonaro não fez nenhum gesto de aproximação mais importante com o grupo evangélico. Eles estavam pequenininhos, 5. Mas aí, em 2010, a bancada evangélica mais que dobrou. Em questão de semanas, logo depois de sair o resultado, Bolsonaro inventou uma história que ia justamente ao encontro das prioridades dos evangélicos para esse próximo mandato. Quais prioridades? A Frente Evangélica tinha colocado num documento que iria lutar para barrar o projeto que tornava a homofobia crime. Daí, antes que os novos deputados assumissem, meio que se adiantando, Bolsonaro inventou uma história bombástica de um kit que iria fazer com que as crianças virassem gays. Se o assunto do momento eram os gays, ele ia radicalizar trazendo uma inverdade. Funcionou? Olha, Bolsonaro chegou a ser acusado de estar querendo roubar a bandeira dos deputados evangélicos. Mas no discurso ele pedia para que a bancada religiosa fosse na sua. Estava mirando o apoio deles. 6. No princípio ninguém é muito na do Bolsonaro não. Até porque, bom, a história do tal kit é uma mentira. Embora até hoje muita gente acredite, está provado na justiça que essa é uma notícia falsa. Só que as pessoas têm boa fé. E Bolsonaro, nesse tempo que ele estava se adiantando, ele participou de alguns programas de TV falando daquilo. Acabou convencendo muitos evangélicos daquela encenação toda. E aí, consta que os eleitores passaram a ligar para os gabinetes dos deputados cristãos, mandar e-mail também, cobrando que eles se posicionassem diante da denúncia que estava sendo feita pelo Bolsonaro. Essa boa fé das pessoas, sem querer, acabou transformando Bolsonaro, o inventor daquela fraude, em um líder. Coisa que ele nunca tinha sido. 7. Vamos lá. A gente está falando aí da primeira metade de 2011. Foi por aí, em abril, maio, que a bancada evangélica, agora com mais peso no Congresso, encampou a causa do kit do Bolsonaro. Quando a Dilma, pressionada por essa bancada religiosa, anunciou mudanças no material escolar, Bolsonaro ganhou reconhecimento. Ele tinha acabado de chegar nisso, mas com uma mentira meio que sentou na janelinha. Veja bem, o recuo da Dilma em cima da história que ele inventou foi a maior vitória política da carreira de Bolsonaro até então. Perceba, ele que tinha ficado famoso no Brasil inteiro falando na TV sobre o tal kit que teria poder de tornar as crianças gays, pela primeira vez foi tratado como alguém relevante por um dos grupos importantes do jogo de poder na Câmara. Isso nunca tinha acontecido. Era o sucesso chegando. Ele possivelmente entendeu que o caminho era aquele. 8. Quando chega o meio de 2011, Bolsonaro já estava sendo convidado para marchas cristãs e outros eventos. Ele se juntava ali no meio do pessoal e se via pela primeira vez na vida, ele tinha uma turma. Ou segunda vez, porque ele... dá para dizer que a bancada da bala foi a primeira turma dele. Mas enfim, primeira ou segunda, o fato é que ele tinha sido aceito numa turma nova. E estava cheio de grandes ambições. Mas não é só ele, Todo mundo em Brasília tem seus planos. E vários integrantes da bancada evangélica pareciam ter a mesma ideia que Bolsonaro, tentar ser presidente. Esse era o caso dos senadores Marcelo Crivella e Magno Malta, que estão aí na imagem. Uns fiéis podem gostar mais, outros menos, mas os dois são homens reconhecidos na comunidade por sua fé e por atuarem nas suas igrejas. Do ponto de vista da política, Bolsonaro ia ter que mostrar mais serviço que os dois para ultrapassar eles diante dos cristãos. Aí que entra o poder da mentira. Crivella e Malta estavam concentrando suas forças na luta contra um projeto de lei que criminalizava a homofobia e, na visão deles, tiraria a liberdade dos pastores. Eu, pessoalmente, discordo e muito. Mas, enfim, essa era uma discussão sobre uma coisa real.
Um projeto que você pode ver lá nos sites do Congresso. Está lá, tem 11 páginas, um PDFzinho, e de fato foi discutido, tem atas, está tudo documentado. Enquanto isso, Bolsonaro insistia em uma história chocante de um kit que ia fazer com que as crianças virassem gays e depois fossem estupradas por pedófilos. Claro que esse papo chocou todo mundo, mas é que a mentira tem disso. Ela vem da imaginação, ela não tem limite. Por isso ela é mais forte. A verdade é mais sem graça, né? Com a mentira, Bolsonaro parece ter conseguido mais ibope que aqueles políticos evangélicos que, como ele, queriam ser presidente. É muito provável que inventar histórias tenha sido decisivo para que Bolsonaro ultrapassasse os políticos que são da igreja mesmo na preferência dos eleitores evangélicos. Só colou porque ele contou com a boa-fé das pessoas. 9. Eu li milhares de documentos e encontrei muitos sinais que a aproximação de Bolsonaro com os evangélicos tinha um interesse político por trás. Jair estava na luta pelo poder. Na nova fase, agora mais próximo aos evangélicos, ele experimentava um sucesso que nunca tinha feito quando falava só para os militares. Em centenas de discursos e notícias dessa época, eu não vi nenhum registro de Bolsonaro contando de uma experiência de um encontro com Deus ou de uma transformação profunda ao ser tocado pela palavra. Nenhuma revelação. O que aparece nos documentos, fundamentalmente, é Bolsonaro com plano de ser presidente, se aproximando de um grupo que tinha ganhado mais peso em Brasília, indo aos seus eventos para falar para aquele público. Isso me parece profissão de político, não uma profissão de fé. 10. O ano de 2013 é bom para ver isso. Em fevereiro, quando eles começam os trabalhos lá no Congresso, Bolsonaro firmou uma dupla com Marco Feliciano, da Assembleia de Deus, para ocupar uma comissão importante da Câmara. Em março, ele teve seu casamento celebrado pelo pastor Silas Malafaia, também assembleano. No dia, enquanto ele esperava a noiva, Michele, que estava atrasada, os dois conversaram sobre os planos de Jair se candidatar a presidente. Quem conta isso são eles. E aí Bolsonaro disse assim para mim, esperando a noiva. Ele falou, Malafaia, eu vou ser candidato a presidente. Eu falei, pirou. Em maio, logo depois, Malafaia colocou o deputado no palco de um evento cristão em Brasília, para falar para os milhares de evangélicos presentes. Foi ali que Bolsonaro lançou seu Brasil acima de tudo, Deus acima de todos pela primeira vez. Brasil acima de tudo! Deus acima de tudo! Veja bem, tudo depois dessa aproximação e sem nenhuma revelação especial. Bom, Jair também agia nos bastidores. Semanas depois desse evento de Brasília, na Marcha para Jesus do Rio, Bolsonaro foi visto por jornalistas atrás do palco, mas por algum motivo não deixou que tirassem foto dele ali. 11. Com isso tudo, com essa aproximação gradual dos evangélicos, desde a mentira que ele contou lá no fim de 2010, Jair estava resolvendo um dos problemas que tinha para alcançar sua missão de ser presidente. Ele estava ficando mais conhecido, mas isso não bastava. Ele precisava de um partido para se candidatar a presidente. Em 2015, ele chegou a um acordo com o pastor Everaldo, também um assembleano, que dirigiu o Partido Social Cristão. Pela combinação feita entre eles, Bolsonaro seria como que o dono do partido e, com sua fama, faria a legenda crescer nas eleições seguintes. Olha ele falando. Eu, num partido 3 ou 4, com a legenda presidencial, eles podem, em 2018, fazer 20, 30 federais. Acordo selado, em março de 2016, Bolsonaro era apresentado como pré-candidato a presidente pelo PSC, o Partido Cristão. Nesse meio tempo, ele arrumou marqueteiro e tudo. Em maio, o pastor com quem ele havia selado o acordo político batizou Jair lá em Israel. É fato, o acordo político veio antes. Já deram os 11 pontos, né? Peraí que tem mais um negocinho. Vamos resumir antes. Bolsonaro, que lá atrás não falava de Deus, se aproximou de deputados evangélicos pela primeira vez pela bala, pela arma. Quando a bancada estava embaixo, ele não buscou contato, não era com ele. Mas logo que veio a notícia que bateram um recorde de crescimento, em questão de semanas ele já se adiantou e radicalizou, mostrando que estava junto das prioridades da frente evangélica. Os líderes não foram na dele, mas na TV já enganou boa fé de eleitores cristãos que acabaram pedindo aos seus representantes que somassem esforços com ele. É isso. Quem via na TV não tinha como saber que aquilo era uma invenção. Então, enganando a boa fé das pessoas, Jair começou a sua segunda aproximação de parlamentares evangélicos. Se na primeira, numa ação com um grupo menor, o que estava em questão era a bala, agora Bolsonaro se tornava um aliado do grupo todo, nas pautas de família. Isso foi justo no mandato que ele decidiu tentar a presidência. Uma mentira, julgada como mentira pela justiça, é sempre bom repetir, ficou famoso e ultrapassou os políticos efetivamente evangélicos na luta pelo poder. Bolsonaro estava se aproximando de líderes religiosos e passou a falar em Deus a todo momento, diferente do que ele fazia antes. Só que nesse tempo todo, ele nunca narrou nenhum encontro com o poder divino que tenha sido decisivo em sua vida, não contou de uma transformação profunda que a fé operou nele, nada. O que mais se percebe é a mudança no discurso e nas alianças. Claro, com um plano por trás disso tudo. Teve que Jair se batizou. Só que se batizou logo depois de chegar num acordo em que ele ia usar sua fama, de novo, conquistada com a ajuda de uma mentira, para fazer bombar o partido controlado pelo pastor que faria o batismo nele. Isso eu não contei. Essa história dele ir a Israel aconteceu justo no momento que a presidente de então, a Dilma, foi afastada. No jornal, de um lado, ela caindo. Do outro, a notícia dele renascendo purinho em Israel. Sacou? Ele queria ser o próximo eleito. Acabou sendo.
E o voto dos evangélicos, que não tinham como saber dessa história toda, foi decisivo. Na pandemia, eu fiquei investigando documentos para juntar, pedacinho por pedacinho, histórias sobre Bolsonaro que ainda não tinham sido contadas. Essa é uma delas. Vai estar no meu segundo livro, sobre a LGBTQIA+, fobia de Bolsonaro e o uso político que ele fez dela para chegar onde chegou. Eu quero fazer com esse o mesmo que eu fiz com o livro anterior. Deixar disponível de graça para todos os brasileiros para todo sempre. No link do perfil, você chega a uma página que tem o primeiro livro lá da série, tá lá, só baixar, e pode também deixar uma contribuição para que o próximo seja de acesso livre, igualmente. As pessoas precisam conhecer essas histórias. Vai lá no link e dá uma conferida.